Só vive o sobrenatural quem acredita no sobrenatural, né? É verdade. É porque a gente tem a tendência, e eu disse isso outra vez, um domingo de manhã, e continuo dizendo isso. Dentre as muitas influências que nós tivemos dos processos revolucionários, uma foi, a gente valoriza demais o racionalismo. O racionalismo não confundam com o culto racional, certo? Que a palavra de Deus fala. Racionalismo é outra coisa. Racionalismo é quando você automaticamente você despreza aquilo que é espiritual. É como o materialismo histórico. Você despreza aquilo que não é visível. É um culto à razão. É a razão exacerbada. Quando você lida com questões como essa, você está lidando com questões sobrenaturais. Você está lidando com outro tipo de questão. Crendo no Deus da providência. Crendo que é o Senhor quem vai te suprir. Crendo que é o Senhor quem vai te manter. Existe um outro mover sobrenatural que é invisível, que só é explicado e só é sentido quando a gente participa disso. Certo? Vamos orar? Senhor Jesus, louvamos o Teu nome. Tu és o Deus da nossa vida, engrandecemos ao Senhor e damos glória, honra e louvor. Que Tu me uses, Senhor, que de forma alguma eu venha atrapalhar a Tua palavra, a Tua mensagem, mas que eu seja usado por Ti, para que vidas sejam tocadas, tanto os que estão aqui na igreja, como os que estão em casa, que a Tua palavra seja ministrada. Usa o Teu servo, para que eu fale aquilo que Tu queres que eu fale, para que Tu me use, como instrumento vivo, para levar a Tua palavra. Sensibiliza os corações, toca os corações, e que o Teu Santo Espírito esteja fluindo livremente na Tua casa. Te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, abram suas Bíblias em Gênesis 21, do versículo 17 ao versículo 21. Vou esperar abrir, ver qual a versão que a gente está usando. Eu uso a NAA. Pronto, abriram. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Pode passar. Põe-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com a mulher da terra do Egito. Amém, aleluia. Existem coisas na Bíblia muito interessantes. Dentre as várias leituras que a gente faz da Bíblia, é importante a gente levar em consideração que existem personagens que a Bíblia trabalha profundamente com ele. A Bíblia gasta muito tempo com alguns personagens que a gente consegue entender o que é que ele responderia numa situação. A gente tem frases completas do personagem, seus pensamentos, suas cartas, suas emoções. O que falar de Davi? A palavra de Deus desnuda Davi para a gente. A gente tem todo um histórico da vida de Davi. A gente sabe seus sentimentos, a gente sabe como é que Davi reage. O coração do rei, o menino, o filho que cuidava das ovelhas, o chefe de uma guarda, o Davi perseguido, o Davi que errava, o Davi que se arrependia. A gente conhece a história dele profundamente. Mas existem personagens que do pouco que ele é trabalhado, é necessário que a gente esmiúce e a gente faça um trabalho a maior, para que a gente entenda as motivações desse personagem, para que a gente entenda por que ele chegou a uma solução, ou por que ele pulou de uma situação A para uma situação B. É necessário que a gente trabalhe com outros dados, e que a gente visite outras leituras, outras fontes, para que a gente consiga entender a situação da época. Entendendo aquela época, entendendo aquela situação que aquele personagem estava passando, a gente consegue chegar ao entendimento dele. Porque como nós somos cidadãos e cidadãs do século 21, nós entendemos
entendemos e lemos a Bíblia com os nossos olhos. O que a gente enxerga como medo é o que a gente tem medo. A gente tem medo de violência urbana. Quando a gente escuta medo, é isso que a gente entende. Quando a gente entende o pavor da noite, a gente entende com o nosso olhar do que seria um pavor da noite. Quando a gente entende o que é se esconder, é o que a gente entende hoje como se esconder. A nossa memória traz isso. Mas existem situações na Bíblia e personagens que a gente precisa ter um trabalho um pouco mais rebuscado, para que a gente estude um pouco mais, para que a gente entenda mais ou menos a psicologia dele. E eu queria trazer para vocês um personagem hoje muito interessante. Essa mensagem trata de água no deserto. Água no deserto. Mas eu quero tratar com vocês com uma personagem chamada Agar. O que a gente sabe sobre Agar? Geralmente quando a gente vai conversar, a gente diz: Agar é o quê? É a escrava, de onde é que ela é? Egípcia. É a escrava egípcia de Abraão, que foi mãe de Ismael. É isso que a gente sabe dela, muito pouco. E eu queria construir com vocês um pano de fundo para que a gente entendesse quem é esse personagem, para que a gente tirasse alguns mitos da nossa cabeça e para que a gente construísse informações mais sólidas sobre ela. Como eu disse para vocês, existem personagens que a gente sabe muito sobre eles, e existem personagens que nos é permitido que a gente construa um raciocínio sobre ela diante das informações que a gente tem. A gente está no mês de abril, já a gente chega no mês de maio. Dia 13 de maio se comemora o quê? Dia do quê? 13 de maio. No mês de maio a gente comemora, sabe o quê, gente? A gente comemora a abolição da escravatura. É um feriado pouco lembrado pela gente. Quando eu era criança e estudava num colégio cívico militar, a gente comemorava essas coisas. Todos os feriados eles eram relembrados. A gente ficava em fila e dizia: olha, esse feriado é para isso. Se ele tivesse um hino, a gente cantava o hino. Se ele não tivesse um hino, a gente rememorava de alguma forma. Seja a tia mostrando para a gente alguma passagem, uma imagem sobre aquilo, a gente de alguma forma relembrava aquela situação. Quando chegava o mês da abolição da escravatura, a gente lembrava. Quem é a personagem principal? É a princesa? Vocês sabem o nome? Isabel, em nome de Jesus. Princesa, filha de Dom Pedro II. Uma mulher. A gente lembra de todas as leis, a gente estuda até caminhar na lei. Tem a lei do ventre livre, que os escravos que nascessem a partir daquela época, eles eram homens livres. E nós temos a lei áurea, que é a lei da libertação total. Estava todo mundo solto. Trabalhar sobre essa passagem, trabalhar sobre esse momento histórico do povo hebreu, é entender o que é escravidão. É entender o que é escravidão. Escravidão é você perder a sua característica de personalidade, a sua pessoa. Ela deixa de existir. Você se torna uma coisa, é uma coisificação. É por isso que é algo tão abominável e algo que nos dá tanta repulsa quando a gente lembra disso. Até porque o povo de Israel, mais escravo do que eles, a gente não conhece. Ser escravo é perder sua personalidade. Existem 3 coisas na vida que são basilares, que é a nossa própria vida, que é a nossa liberdade e a nossa paz. Perder uma delas ou perder as 3 é colapso. A escravidão é você perder o seu direito à liberdade, é perder direito à sua vida não mais lhe pertence, e é perder direito à sua paz, você não tem mais direito à sua paz. O que nós sabemos sobre Agar é que ela é uma escrava. Então, se ela é uma escrava, logicamente ela não tem liberdade. Como é que essa mulher chegou nessa situação? O que levou essa mulher a se tornar uma escrava de Abraão? O que aconteceu com ela? Nós já temos uma ideia do que é escravidão. Isso já é bom, a gente aprendeu. A escravidão faz pouco tempo que foi abolida no nosso território. Nós não temos 200 anos de abolição. Faz pouco tempo. Então nós ainda temos uma ideia mais ou menos moldada do que é escravidão na nossa cabeça. Quando a gente vai entender essa personagem, Agar, a gente tem que entender que ela se tornou escrava por um motivo.
Pastor, qual é o motivo que fez essa mulher se tornar escrava? Por que ela se tornou escrava? Eu disse para vocês que a gente sabe 3 coisas sobre Agar. Ela era uma mulher, uma escrava egípcia. Egípcia fala muito sobre isso. Para vocês terem ideia, nessa época o Egito era algo fantástico. Era muito maior do que os Estados Unidos é hoje. É muito maior do que a Rússia já foi nos anos 80, 90. Era muito maior do que a China é hoje. Imagina você ter uma escrava norte-americana na sua casa. Era como se na época da escravidão aqui no Brasil alguém tivesse uma escrava portuguesa. Naquela época de Abraão, dos patriarcas, o Egito era uma potência de cultura, de sabedoria, de arquitetura, de engenharia, de organização social, do mínimo de uma legislatura. O Egito já era poderoso. E aí vem a pergunta: como é que uma pessoa egípcia se tornou escrava de Abraão? Como eu disse para vocês, a gente vai montando esse quebra-cabeça devagarzinho. O Pentateuco nos ensina que judeu não escraviza judeu. Era proibido escravizar aquele que era da sua própria nacionalidade, seu próprio sangue, sua própria etnia, sua própria raiz. Romanos não escravizavam romanos. Gregos não escravizavam gregos. Você escravizava aquele que era de fora, o estrangeiro, o conquistado. Só que aí vem a pergunta: esse protopovo que era o hebreu, ele escravizou quem? Abraão é o cara, é o patriarca. Então não tinha escravidão para ele, então dominação de território. Como é que essa mulher se tornou escrava? Existe um código de leis que a gente conhece quando a gente estava na escola, que se chamava Código de Hammurabi. Vocês já ouviram falar nisso? A gente aprende isso bem cedinho, né? Tem algumas leis no Código de Hammurabi acerca da escravidão nessa época de Abraão. Mais de 4.000 anos atrás. E o Código de Hammurabi diz o seguinte: para alguém ser escravo, se ele for mulher, se o seu marido contraindo uma dívida, se o marido contrair uma dívida, somos casados, eu contraí uma dívida, se eu não conseguir pagar com os meus bens, eu pago com os meus filhos. Se eu morrer, aí pegou. Porque a viúva vai ter que dar todos os seus bens para pagar essa dívida. Se não tiver dinheiro, ela vai ter que dar aos seus filhos. E se não tiver filhos, o que é que ela tem que dar? Ela mesma. Então a gente está começando a construir mais ou menos a história de Agar. Agar era uma mulher que tinha um marido que provavelmente morreu, certamente. Tinha um débito. E como tinha um débito que ele não podia pagar e ela não tinha filhos, ela se tornou escrava para pagar a dívida do marido. Gênesis 16 nos mostra o quê? Que Abraão estava no Egito de passagem. Então provavelmente Agar foi comprada nessa passagem dele. Pastor, por que Sara escolheu uma escrava egípcia? Para vocês terem ideia, desculpa, o capítulo 12, não é o capítulo 16, ok? Para vocês terem ideia, um escravo normal custava 30 vezes menos que um escravo egípcio. Porque como o Egito era a terra mais poderosa da época, o valor de uma escrava egípcia era altíssimo. O próprio capítulo 12 nos mostra que Abraão recebeu camelos, carneiros, bois. Abraão se tornou muito rico na terra do Egito. Então Abraão tinha dinheiro suficiente para comprar uma escrava egípcia. Ela custava 30 vezes mais que uma escrava tradicional. Olha o que a gente já está entendendo sobre Agar. Agar é uma escrava que tinha um marido que morreu, que não tinha filhos, que foi vendida como escrava. E provavelmente Abraão estava passando ali pelo Egito. Sara olhou para aquela escrava e disse: eu quero aquela. Por que Sara queria uma escrava egípcia? Não é uma boa pergunta? Por que ela não podia escolher qualquer coisa? Pastor, você estava me dizendo que talvez Sara fosse uma mulher dispendiosa, uma mulher geniosa? Provavelmente sim também. Existem outras passagens que não mostram isso. Sara era uma mulher de personalidade extremamente forte.
Mas Sara provavelmente olhou para aquela mulher e disse assim: se eu vou ter uma companheira, porque nós temos uma diferença. Vocês vão ver que nos textos subsequentes, se vocês forem ler a Bíblia, eu espero que vocês leiam, capítulo 12 até o capítulo 21 de Gênesis, ela é chamada de serva. E isso diz muito sobre a gente. Significa que essa mulher passou de uma situação de escrava, aquela que limpa o chão, para aquela que dorme no quarto de Sara. Ela não era só mais uma escrava, sabe por quê? Porque ela era egípcia. Agar era uma mulher egípcia, significa que ela tinha cultura, significa que ela sabia muita coisa, significa que ela era uma mulher extremamente dotada de talentos especiais. Ela tinha muito o que falar para Sara, ela tinha muito o que ensinar para Sara, porque a educação do egípcio era muito mais requintada, mais elaborada. Estamos falando de uma potência. A efeito comparativo, pegue uma senhora do século XVI, aqui no Brasil colônia, e apresente para ela para um cidadão europeu, da Espanha, da mesma época. Era essa a comparação. Agar era uma mulher culta, por isso que Sara quis ela, e por isso que Sara levou ela para dentro do seu quarto. Elas se tornaram amigas, elas conversavam, elas interagiam. Elas papeavam. Você tá esse bateria aqui, só um minutinho. Um dia Sara chegou para Agar e deu uma ideia, algo que era até muito comum à época. Sou velha de idade, você vai ter um filho, e esse filho vai ser meu. Esse filho é meu. Para vocês terem ideia, existem manuscritos da época que conversam sobre essa questão de escravo e senhor, que a dona da escrava, ela dizia: eu me vejo em ti. Para você ver como era uma relação muito próxima. Elas interagiam bastante, elas tinham muito contato, elas escutavam muito, elas conversavam muito. E ela deu a ideia: você é minha serva, dorme no meu quarto, fica com meu marido, engravida dele, me dá um herdeiro, me dá uma herança, que o filho é meu, assim como você é minha. E assim aconteceu. A Bíblia trata que Agar engravidou de Abraão e teve um filho. Só que a palavra nos diz que quando Agar engravidou, quando ela dormiu com Abraão, engravidou, como ela era uma mulher extremamente culta, e ela era sábia, e ela era esperta, ela começou a desprezar Sara, talvez pela cultura que ela tinha. Eu imagino nos corredores, Abraão vendo Agar falando e ficando impressionado por aquela mulher, com a barriga crescendo. Ele olhou para ela e disse: essa mulher é fantástica, ela sabe muito. E ele ensinou a Agar sobre o Deus que ele cria. E a Bíblia nos diz que Agar entendeu desse Deus, porque já já a gente vai ver isso. Ele conversava com Agar, e Agar começou a olhar com um olhar de humilhação e desprezo para Sara, talvez pela sua beleza, a barriga que estava crescendo. Abraão passando a mão na barriga de Agar, dizendo: linda, você está linda, radiante. E Agar, inteligente, sempre com uma palavra ótima. E mesmo com toda a beleza de Sara, uma beleza que a Bíblia todo instante enfatiza isso, ela não foi suficiente. E ela perseguiu Agar, e Agar foi para o deserto. E no deserto ela chorou e clamou ao Deus do céu. Espera aí, ela é egípcia. Se ela é egípcia, ela não acredita num Deus único. Nós sabemos e aprendemos desde novos que o Egito é o quê? O Egito é politeísta, ele tem vários deuses. Então, se Agar orou ao Deus do céu, é porque ela aprendeu sobre Deus com quem? Com Abraão, com o pai do seu filho. Então significa que ela tinha algum tipo de relação com Abraão mais próxima. Não foi só uma noite, ela tinha contato com Abraão. Ela orou ao Deus do céu, e o anjo do Senhor a visitou e disse o seguinte: por que você está fugindo?
porque Sara me persegue, Sara me humilhou. E o anjo disse exatamente essas palavras: volte e humilhe ela. Volte e humilhe ela. Você vai ter um filho, o nome dele vai ser Ismael. Deus ouve. Deus ouviu o seu clamor. Deus te ouviu. E ele vai ser pai de uma grande nação. E Deus estará com ele. E Agar voltou. Olha o tamanho dos elementos que a gente já tem acerca dessa mulher. No capítulo 17 diz que Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão mudou o nome dele era Abrão e se tornou Abraão. Só a título de conhecimento, a palavra Abraão significa, é um nome semítico, significa pai honrado. E Abraão significa pai de nações, de multidões. Quando essa promessa aconteceu, Sara recebeu essa promessa. Sara era velhinha. Para vocês terem ideia, na época que Abraão foi visitado e foi visitado pelo anjo e foi feito um acordo dele com Deus, Ismael tinha 13 anos já. 13 anos. Já tinha passado muito tempo, Sara já estava bem mais velha. A descrença de Sara de que ela seria mãe era total. Mas a promessa chegou a ela: você que vai ter o filho é teu. Só que ela já tinha um filho. Ismael era muito mais criado por Sara do que por Agar, porque era um direito que ela tinha. Certamente quando Agar voltou, depois daquela passagem dela pelo deserto, que o anjo a visitou, quando ela chegou na casa de Abraão, Sara disse: vá para o seu quartinho, fique no seu quartinho escondidinha, não faça barulho. Quando passar o desmame, que são os 4 anos iniciais, o filho é meu. A escrava, quando ela tinha um filho, ela tinha 4 anos com a criança, depois é passado para a mãe de direito, e ela continuava sendo uma propriedade, e o filho era filho da dona. E aquele garotinho com traços de Egito, de egípcio, estava lá agora sob o domínio de Sara, e veio uma promessa para ela: ela vai ser mãe. Mas já tem um menino na casa, de 13 anos de idade, e esse menino inclusive é circuncidado, no capítulo 17, esse menino participa ativamente da vida do pai. Vocês sabem que Ismael é o pai da nação árabe, todos os árabes descenderam de Ismael, e no Alcorão, que é o livro sagrado do povo islâmico, diz que Ismael e Abraão foram até Meca, e lá eles construíram uma Kaaba, que é um monumento quadrado, preto, não sei se vocês já viram, queria ter para vocês a imagem. Então no Alcorão diz o que? As andanças de Abraão com seu filho até Meca, Arábia Saudita, fizeram com que lá ele fizesse um monumento, para adorar que Deus, que eles chamam de Alá. Alá significa o quê? O Deus Todo-Poderoso. O Alcorão pegou essas informações sobre Ismael e sobre Abraão, construiu sua própria narrativa. Então Ismael conviveu 13 anos com seu pai, foi circuncidado juntamente com seu pai e com todos aqueles que estavam debaixo da proteção de Abraão. Sara angustiada, mas Sara recebeu uma promessa: ela teria um filho, o filho primogênito de Abraão, e já tinha um moleque dentro de casa, filho de uma escrava, mas era filho dela. Com 14 anos de idade, nasceu Isaac. Significa ele ri, ele irá rir. Abraão já tinha 100 anos de idade, velhinho, filho da promessa. E nós estamos construindo aqui a nossa imagem, eu sei na cabeça de vocês, daquele ambiente ali, incrivelmente tenso. Sara acabou de ter um filho,
Um filho dela e de Abraão. Que milagre maior do que esse? Abraão poder ter filho e Sara poder ter filho e amamentar e tudo isso. Ela velhinha, ele 100 anos de idade. E um adolescente de 13, 14 anos circulando pela casa. Olhando todo dia aquela escrava para cima e para baixo. Que já não era mais a serva amiga de Sara. Afinal de contas, nós vimos que teve um episódio de tensão entre as duas. Um episódio tenso. Nasce Isaac. E vocês sabem, alguém aqui é filho único? Quem é filho único aqui, levanta a mão. Ninguém é filho único? Só uma? Quem tem irmãos? Vocês têm irmãos? Quem é irmão mais novo? Quem é irmão mais novo? Quem é irmão mais velho? Quem é irmão mais velho do meio? Eu sou mais velho do meio. Rapaz, se tem uma coisa ruim de ser, é ser o mais velho ou do meio. Porque a gente tem doses de amor até uma certa fase da nossa vida. A gente é muito amado, muito babado, muito paparicado, até uma certa fase. Nasce o caçula. E quando nasce o caçula, o que acontece com a gente? A gente é jogado de lado. A gente deixa de ser amado? Não. Mas todo o amor, aquela overdose que vinha para a gente, deixa de ir. Ela vai para o caçula. Afinal de contas, ele é o quê? Ele é o último da ninhada. No caso de Abraão e Sara, é o último de qualquer jeito. É o filho da promessa, foi um anjo que prometeu. O Senhor prometeu esse filho. Então vocês imaginam que Ismael, além de se ver diferente dos traços do pai, provavelmente um olho egípcio, aquela escrava caminhando para cima e para baixo, ela não era a mãe dele, a mãe era Sara, a dona. Sara tem um filho. Vocês acreditam de verdade que essa mulher com uma personalidade da Bíblia nos mostra que era Sara, tratou Ismael do mesmo jeito? É claro que não. Ismael foi colocado de lado. Talvez as aventuras que ele passou com o pai dele, vendo o pai dele fazer as coisas, ele já não fazia mais. Toda a atenção era dada para aquele filho, o filho da promessa, que era Isaac. E a palavra de Deus nos diz que, após o desmame de Isaac, que acontece entre os 2 e 3 anos, quando Ismael já tinha 15 anos, aconteceu um episódio catastrófico. Ismael zombou de Isaac, zombou dele, e Sara viu. Então imagina o sentimento que aconteceu no coração de Sara. Peraí, o filho da promessa é o meu filho, esse moleque é o filho da escrava. Ela deixou de ser filho dela. Eu imagino a cena. Agar dormia no quarto de Sara, agora ela tinha um quartinho dela. Ela passou 15 anos no quartinho dela, vendo aquele menino crescer, se desenvolver, caminhar com o pai. Ela já não tinha as regalias que ela tinha. Nasce o menino. Ela disse, eu estou morta. O poder da minha vida está sobre as mãos de Sara. Quando Sara vê aquele adolescente zombando do filho dela, provavelmente dizendo assim, nasceu o menino, o primogênito sou eu, cara. Imagina a cena, bebezinho com 3 anos de idade, saiu do desmame. Ismael pegou na mãozinha dele, olhou e disse assim, eu sou o primogênito, quem manda aqui sou eu. Sara olhou e disse, não, esse menino aqui é filho escravo. E a palavra de Deus nos diz que ela disse assim para o marido dela, eu não quero mais essa mulher na casa. Bota ela para fora. Eu não quero ela e o menino. Eu imagino o diálogo chegando nos ouvidos de Agar naquele quarto, chegando a sobra, ela dizendo, vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Lembrem-se que Agar já tinha clamado ao Deus do céu antes. Ela aprendeu com Abraão sobre o Deus único. Ela já era uma monoteísta, ela adorava a Deus. Agar chegando essa informação no ouvido dela. Sara disse, eu não quero mais essa mulher. Eu não quero. E a Bíblia nos diz que Abraão foi visitado por um anjo. Eu costumo acreditar que essa visita aconteceu quando Abraão estava dormindo. Porque geralmente quando o homem leva um carão de uma mulher, o que ele faz?
Ele faz o que todo homem sábio faz: ele dorme. Quando a mulher briga com você e te pede para fazer uma coisa e você não sabe o que fazer, durma. Durma. José tinha uma decisão muito pesada. O que é que ele fez? Dormiu. Acredito que pela criação da mulher ter acontecido no sono de um homem, isso é uma atitude super racional nossa. Quando existe um problema, a gente dorme. Provavelmente Abraão dormiu, mas a Bíblia nos fala que ele foi visitado por um anjo. E o anjo disse: deixa sair, deixa Agar ir para o deserto. Eu vou cuidar do teu filho. Eu vou fazer dele uma grande nação. Ele vai ser um homem muito valoroso. Deixa, eu que vou cuidar dele. E a palavra de Deus nos diz que eles foram liberados. E agora a gente vai construir um raciocínio aqui junto, certo? Imagina chegando o quarto de Agar lá no finalzinho da casa. Sara chegando junto com Abraão, que com a mão para trás, a pose altiva, o meninozinho do lado. Na madrugada, ela vendo Abraão chegando na porta do quarto de Agar e batendo na porta. Agar, pronto, chegou a hora de eu morrer. Agar, vem cá. E estava vendo esse moleque aqui? Meu filho, vou lhe dizer, essa mulher que está aqui é a sua mãe. O homem do olho: é minha mãe? Essa é a sua mãe. Ele tinha 15 anos de idade já. Essa é a sua verdadeira mãe. Eu sou seu pai, mas a sua mãe é essa, não é Sara. Aí esse contato acontecendo naquele momento, Agar dizendo: agora eu vou morrer junto com o menino. Abraão pega 20 litros d'água, coloca num depósito nas costas dele, coloca pão para ele se alimentar, bota a mãe dele junto com ele e diz: vou embora, podem ir, o Senhor me garantiu que vai manter vocês. Eu imagino o pensamento de Agar dizendo: para onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Eu vou voltar para o Egito. Por que ela ia voltar para o Egito? Porque a palavra nos diz que ela estava atravessando o deserto de Berseba. Do deserto de Berseba para chegar no Egito, que é ao sul, eram 40 dias e 40 noites. Só abrir um parêntese para vocês: quando aparece o número 40 na Bíblia, significa o quê? Geralmente é um desafio, uma provação, algo que você vai passar, é um momento de passagem, é um aprendizado. 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado. Sempre 40 está relacionado a isso, a uma provação, a algo desafiador. Eles sairiam lá do deserto de Berseba para o Egito. Meus queridos, eu não sei se vocês sabem o que é calor, mas eu morei em Teresina. E calor ali é algo fora do humano. Eu estive com a Kathleen na rodoviária de Teresina, eu olhei para um termômetro, tinha 52 graus. Eu estava querendo morrer. Simplesmente eu queria morrer. Eu disse: Senhor, não aguento. Só que nós temos uma alternativa, os homens pelo menos ao calor. Nós que moramos numa cidade litorânea, quando a gente está com calor na casa dele, o que é que a gente faz? A gente tira a blusa. Se a mulher estiver sozinha, ela faz a mesma coisa. Passa o calor, veste uma roupa menor. A gente veste uma roupa mais fresca, a gente diz assim: passa o calor. Só que o calor do deserto, gente, é outra coisa. Lá não tem umidade. O deserto de Berseba não tem umidade. Para vocês terem ideia, Abraão deu uma odre. Uma odre. Odre é um depositário de água. Tinha 20 litros d'água nas costas do menino. Botou pão. Vai lá. Vai, campeão. 40 dias no deserto com uma odre. Lavar o menino no deserto com a mãe. 15 anos de idade. Um deserto como o deserto de Berseba, você morre 26 minutos. 26 minutos desidratado. Se você suar e tirar a sua roupa, todo o seu suor é evaporado, todo o líquido do seu corpo é evaporado, e você morre de quê? Desidratado. Você entra em coma e morre na mesma hora.
Por isso que os Toareges, vocês sabem o que é o Toareges? Toareges são aqueles personagens do deserto que vestem aquelas roupas toda fechada. Vocês já viram? Aqueles caras que moram no deserto, que andam todo fechado, que você só vê o olhinho dele. O Toarege, ele veste uma roupa toda pesada. Por quê? Para que o líquido do corpo dele não seja evaporado. Só que a palavra de Deus nos diz que Ismael, ele era brabo como um jumento. Ele era inconsequente, ele era um cara indomável. Ele é o povo árabe. A mãe inteligente e ele indomável, andando no deserto. Bora, mãe, vamos comigo, vamos chegar no deserto. A água morreu no primeiro dia. A água acabou. Não tinha mais como se hidratar. Ele era intrépido, era indomável. E a Bíblia nos diz que ele desfaleceu no deserto. E a mãe dele colocou debaixo de um pé de zimbo. Zimbo é uma árvore pequena, espinhosa. E ele ficou lá. E agora a gente vai começar a nossa mensagem. Amém? Não, gente, estou brincando. Ele ficou embaixo de um pé de zimbo morto. Ele desfaleceu e ficou agonizando. E a Bíblia nos diz que ela, desesperada por ver o filho naquela situação, ela tomou uma distância de uma flechada. Para vocês terem ideia, uma flechada significa mais ou menos 70 a 100 metros. É a distância de uma flecha. Ela ficou 100 metros ouvindo o filho dela embaixo de um pé de zimbo, que é um pezinho, um arbusto, no meio do deserto. Ela viu aquele menino agonizando. Ela viu o filho dela, que ela tinha acabado de reativar o contato com ele. Essa mulher perdeu o marido, a liberdade, a paz, a vida, o filho. Mas ela tinha Deus. E quando a gente tem ao Senhor, a gente tem o quê? Tem tudo. A gente tem tudo. Nossa, pastor, o senhor está falando sobre uma promessa para o povo árabe? Nossa. Gênesis nos diz que o Senhor seria com ele, com Ismael. O Espírito de Deus estaria nele. É assim, exatamente assim que o texto fala. Quando Deus tem algo para a sua vida, e Ele tem, você vai atravessar desertos, até chegar no seu objetivo. Aonde Deus quer te levar, aonde Ele quer te conduzir. Mas entenda, no deserto Ele estará com você. Ele estará com você. Ele vai te alimentar, porque a palavra de Deus nos diz que o menino desfalecido, o anjo do Senhor parou do lado dela e disse: por que você chora? Porque o meu filho está morrendo. Eu escutei o choro do menino. Levante ele. Ela levantou ele, e quando ela abriu os olhos, ela viu um poço. E a palavra de Deus nos diz que nesse poço, ela encheu a odre, e ele disse: dê de beber para o menino. E ela deu de beber para o menino. E sabe o que aconteceu com o menino? Ele voltou à vida. Detalhe, a Bíblia não fala que ele tomou outras doses. 40 dias no deserto, foi necessário só uma dose, uma golada da água. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Essa água não era uma água comum, era água que vinha do rio da vida, era água que vinha do trono de Deus. 1250 anos depois, em 1 Reis 19, 2, 8, e eu peço que a mídia, por favor, coloque rapidinho, para que eu não me estenda mais, que eu já estou me estendendo. 1 Reis 19, versículo 2 ao versículo 8. Por favor, mídia, nos auxilie, em nome de Jesus. Eu lerei para vocês. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Pode passar?
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a vida de Elias, né? O mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Pode passar. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Passe. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir, aquilo que um homem sábio faz. Passa. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha que situação interessante. Quando eu passo pelo deserto para fugir, para não morrer, para escapar, para chegar do outro lado, Elias fez a mesma coisa que Agar. Ele recebeu a notícia 1250 anos depois de Agar, no mesmo deserto, talvez na mesma planta. Elias fugiu e disse: eu vou lá para o Monte Horebe. Se os irmãos não sabem, o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, e o Monte Sinai é o lugar onde Moisés recebeu o quê? A lei do Senhor. Eu estou protegido porque a palavra do Senhor está lá. Então Elias disse: eu vou fugir, porque lá Jezabel não me pega. E ele foi para o deserto, 40 dias, 40 noites. O bichinho andou no deserto, e o que aconteceu com a água dele? Acabou. O calor escaldante. Eu disse para vocês, quantos minutos você morre no deserto de Horebe, ou de Berseba? Você morre no deserto de Berseba em 26 minutos. Eu imagino Elias chegando lá, caminhando, bebeu sua odre, acabou os 20 litros, e disse: Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. Lembra que eu falei que Teresina a gente queria morrer? Imagina lá, eu quero morrer, eu estou no deserto, estou me esquentando, Senhor, me leva, eu não vou conseguir chegar no Monte Sinai, é melhor morrer aqui no deserto. Mas eu disse para vocês, que para chegar até onde o Senhor tem para você chegar, até você ter o cumprimento do propósito dEle, você vai passar pelo deserto, mas o Senhor vai aliviar a sua sede. Dê um glória a Deus. Ele vai passar a sua sede, Ele te alimenta no deserto. E foi o que aconteceu. O anjo tocou ele, provavelmente o mesmo anjo. Quem se interessa por essa questão sabe que seres espirituais são extremamente territorialistas. Tanto entidades malignas como anjos são territorialistas. Talvez o mesmo anjo que tocou e Agar e disse: levanta o menino, olhou para Elias e disse: come, bebe. Sabe o que aconteceu, gente? Olha a similaridade. Elias comeu uma única vez e bebeu uma única vez, e ele atravessou o deserto e chegou até o Sinai. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos começar a mensagem agora. Não, vou terminar. 800 anos depois, o Senhor Jesus encontra uma mulher diante do poço de Jacó, e ele diz: eu te dei a água, você nunca mais vai ter sede, nunca mais. Uma única dose de Jesus promove vida. Fecha-se o ciclo. Tanto faz morrer no deserto, ele não é o meu fim. Tanto faz morrer inundado ou no manancial, Jesus é a água. Por isso que eles beberam uma dose, por isso que Agar bebeu uma única dose, por isso que Elias bebeu uma única dose. Não foi necessário encher cântaros
odres diferentes para atravessar o deserto. Uma única dose de Deus salva a sua vida. E foi assim com Jesus. Ele disse para a mulher: mulher, se tu soubesses quem sou eu, e eu posso te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. Independente do deserto, você nunca mais terá sede. Porque a água viva é aquela mesma água do poço. Aquela água não era H2O, aquilo era espiritual. Jesus é o pão que desceu do céu, por isso que Elias se alimentou do pão. Tudo converge para Cristo, tudo. Ele é água. Você pode estar ultrapassando e passando pelo deserto que for, mas entenda, há um toque de um anjo nas suas costas e diz: beba da água. A água é Ele, o Cristo. Ele é a água que só se bebe uma vez, e você nunca mais terá sede. Somos escravos? Não mais. Somos perseguidos para a morte? Mas me morrer é lucro. Ou sabes tu que a morte é lucro? Somos fugitivos? Não somos mais fugitivos, a nossa terra não é essa. Somos estrangeiros, a nossa pátria é o céu. Não temos mais medo do deserto, porque independente da situação que a gente estiver passando, existirá a água da vida, do poço, que nunca seca, que hoje é real e mora em mim e você, para nos alimentar e nos manter vivo. Ele é a água. Não somos escravos. E assim entendemos quem é essa personagem. Entendemos a sua psique. Entendemos como a palavra de Deus é toda conectada, como nada é em vão, como mesmo que pouca atenção seja destinada a um personagem, há muito que se aprender dele. Aleluia. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, não somos escravos, não somos fugitivos, podemos ser perseguidos, mas nós não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Temos o Senhor, a água da vida. É o Senhor que nos nutre, é o Senhor que está alimentando todo o nosso ser. O nosso corpo pode desfalecer, mas o nosso espírito é vivificado. Vai na vida de cada um, Espírito Santo de Deus, e ajuda-nos a passar pelos seus desertos, com a água da vida nos seus odres, que nunca vai acabar. Nos conduz em paz para a nossa casa, e cuida do nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. O pastor perde a voz e ainda grita para perder mais ainda, né?